Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 31 de agosto de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E hoje, seguindo aí o nosso imersão bíblica, nós vamos falar de Gênesis capítulo 19. Vamos falar da destruição das cidades de Sodoma e de Gomorra. É um texto bem conhecido, falado e citado aí até mesmo em ambientes fora do ambiente cristão. Essa história é bem conhecida e a gente vai falar um pouco sobre ela hoje. Deixa eu ler o texto aqui e aí depois a gente vai falar sobre todo o capítulo, mas eu separei aqui o texto que é o texto base, é o texto central desse capítulo 19 de Gênesis, que é o versículo 24, 25 e 26, que diz assim: Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Bom, o texto, como eu disse, narra a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, só que o texto deixa claro que essa destruição ela vem da parte de Deus. Antes de entrar aqui em algumas ponderações que eu quero fazer nessa manhã, só contextualizando, e sempre importante lembrar que é fundamental que você leia o texto antes da gente fazer aqui o nosso imersão. E talvez até você já tenha ali algumas aplicações para você mesmo. Porque quando fizermos aqui o imersão, você já está com a mente ali bem situado dentro do texto. Mas o que o texto vai dizer basicamente aqui é que aqueles anjos que estavam com o Senhor conversando com Abraão, que estiveram com Abraão, eles vão agora para a cidade de Sodoma e Gomorra, e ao chegar na cidade, ao chegar ali na casa de Ló, eles se deparam com a depravação total daquela cidade. E os homens da cidade estão tentando manter relações sexuais com aqueles anjos, com aqueles enviados de Deus, uma coisa assim bem bizarra. E eles até forçam a entrada na casa de Ló para tentar, não sei, mas tentar violentar mesmo aqueles seres. Ló chega a oferecer as suas filhas virgens para que aqueles homens pudessem aplacar os seus desejos depravados, mas mesmo assim eles não queriam, eles queriam aqueles seres. E aí o texto bíblico diz que os seres cegaram aqueles indivíduos e eles não conseguiram entrar na casa de Ló. Pois bem, no outro dia, Ló e sua família são retirados, quase que à força da cidade. Deus destrói Sodoma e Gomorra. E aí depois, já saindo da cidade, a mulher de Ló olha para a cidade e acaba virando estátua de sal. Mas tem outra pessoa olhando para a cidade, mostra que o problema não era olhar para a cidade. Abraão também está olhando para a cidade. E aí uma atitude diferente de cada um. A mulher de Ló tem uma atitude, Abraão tem outra, a gente vai falar disso daqui a pouco. E aí, para completar esse relato bem bizarro, que desnuda a depravação humana de uma forma única, que desnuda a maldade humana de uma forma singular, nós temos as duas filhas de Ló tendo relações com o seu pai, com medo de ficarem desprotegidas. A gente tem que lembrar que naquele período a mulher não podia trabalhar, por exemplo, ela era sustentada ou pelos seus filhos ou pelos seus maridos, e elas com medo ali de serem abandonadas, têm relações com o seu pai, e nasce ali dois povos, os amonitas e os moabitas, que vão dar origem a dois povos que vão ser contrários à nação de Israel. Bom, Deus destrói as cidades de Sodoma e Gomorra, mas Deus destrói de maneira incomum. O texto bíblico diz que choveu fogo e enxofre do céu. Isso aqui destrói a teoria de alguns grupos, que vão dizer que o que destruiu a cidade foi algum tipo de fenômeno natural. Não. O que destruiu a cidade foi a mão do próprio Deus, o juízo de Deus. O próprio Deus, como o texto diz, não há dúvidas nisso, ele mesmo se envolve na destruição dessas cidades. E o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 11,
ele vai fazer um link dessa destruição com a depravação humana. Então, a ação de Deus em destruir essas cidades é exatamente o fato de que Deus está julgando essas cidades. Jesus cita o exemplo da destruição de Sodoma e Gomorra como o exemplo do juízo de Deus. Então existe uma relação da própria Bíblia, né, uma interpretação da própria Bíblia, de que o que estava em jogo aqui era o juízo de Deus, e o juízo de Deus era contra a depravação daqueles indivíduos. E aí não só a depravação sexual, mas a depravação sexual estava, sem dúvida alguma, né, em toda a história e em todo relato bíblico, a depravação dos homens de Sodoma e Gomorra, a depravação sexual dos indivíduos de Sodoma e Gomorra, foi o principal pecado que levou eles à destruição. Tinham outros, né? Ezequiel vai falar também sobre uma questão de injustiça social, mas o pecado principal é a depravação sexual, que desnuda uma maldade humana inerente, que é o que traz o juízo de Deus. E aí, sabe o que a gente aprende da forma prática? É que os crentes, eles estão vivendo em um mundo que é hostil à fé cristã. Nós, os crentes, não devem jamais alimentar esperanças sobre este mundo. Este mundo, o sistema desse mundo, ele só piora, ou no mínimo ele se mantém. Gente, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra poderia acontecer facilmente com qualquer uma das nossas cidades. Sabe por quê? Porque a maldade humana é inerente ao ser humano. E a ação de Deus em mudar o indivíduo é a única esperança que devemos alimentar. Existe um exemplo dado que eu gosto bastante, que fala que os crentes, eles estão uma espécie de cápsula em meio à maldade humana. Então, o crente, o cristão, ele tem essa sensação às vezes de que ele está vivendo em uma cápsula, ele está vivendo em um mundo diferente. E as tentativas de tentar ajustar a nossa vida a esse mundo só produziram ainda mais dor e principalmente nos afasta de Deus. Então o alerta de Deus é muito claro. Estamos vivendo em um mundo hostil. O crente está dentro de uma cápsula. O crente está vivendo em um reino que é hostil ao reino desse mundo. E não devemos alimentar esperanças em relação a este mundo, porque este mundo ele é inerentemente mau, né? A maldade está presente no sistema que conduz esse mundo. Note que eu não estou dizendo na criação, porque a criação ela é inerentemente boa. Estou dizendo sobre o sistema desse mundo. Ele é mau. Maldade humana causada pelo pecado está ligado à depravação e destruição dessa terra. Bom, segunda ponderação aqui é que Deus preserva Ló e sua família por causa da intervenção de Abraão. E Ló foi considerado justo por sua resistência ao pecado das pessoas da cidade. Aqui, 2 pontos. Ló é preservado pela intervenção de Abraão, e Ló tinha uma resistência ao que acontecia com aqueles indivíduos. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, Pedro vai dizer que Ló foi considerado justo exatamente porque ele não aderia ao sistema daquela terra, ele não aderia ao sistema daqueles homens. E aí, nós temos que nos lembrar que os crentes, eles são preservados, assim como Ló foi preservado por causa de Abraão, os crentes são preservados por causa da obra de Cristo. O que nos preserva não é o fato de que fazemos boas obras, de que estudamos e obtemos conhecimento, né? Então só aqueles que obtêm conhecimento é que são preservados, e eu preciso ter conhecimento para ser preservado. Enfim, nós não somos preservados por outra coisa a não ser pela graça de Deus em Jesus Cristo. Isso precisa ficar claro, porque esse é o evangelho da graça de Deus. Assim como Ló foi preservado por causa da intervenção de Abraão, os crentes são preservados por causa da intervenção de Cristo. Mas tem um detalhe: aqueles que são preservados, eles precisam naturalmente desenvolver
uma rejeição às práticas pecaminosas das pessoas, ou às práticas pecaminosas dos indivíduos do mundo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que Ló, ele falou, bom, eu sou preservado, mas por que eu sou preservado? E mais, será que eu devo aceitar, por estar aqui, aceitar as práticas dessas pessoas? Ló disse não. E essa também deve ser a postura do crente. Bom, eu sou preservado pela obra de Cristo, e qual deve ser a minha postura diante das práticas das pessoas dessa terra, desse mundo? A minha postura deve ser de rejeição. Por quê? Por que nós devemos rejeitar as práticas pecaminosas do mundo? Porque nós sabemos que foram exatamente essas práticas que trouxeram o juízo de Deus e que fizeram o nosso Salvador sofrer. Por que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz exatamente por causa destas práticas de pecado. E será que nós podemos continuar fazendo elas normalmente? Não. A fé, ela tem dois lados muito distintos. De um lado, ela crê em Deus, do outro lado, ela rejeita as outras crenças. Não dá para só ter fé em Deus. Se eu tiver só fé em Deus e não tiver rejeição das práticas pecaminosas, ou seja, arrependimento, a fé não existe de fato. O que mostra que a fé existe é o arrependimento. E aqui nós vamos ver exatamente isso. Ló, ele foi preservado, mas em 2 Pedro, Pedro diz que Ló era justo exatamente porque ele abominava as práticas daqueles homens. Então, o crente está vivendo em um mundo hostil ao cristianismo, ele está dentro de uma cápsula e a postura dele deve ser de rejeição daquelas práticas. O crente não pode se ajustar àquelas práticas. E por último, nós temos aqui dois personagens, Já comecei a falar deles. Abraão e a mulher de Ló. Ambos, têm reações distintas ao juízo de Deus. Abraão, se você ler aí o versículo 25, deixa eu ver se é o 25 mesmo. Isso mesmo, 25 não, 27. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou, olha só, Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a planície e viu uma densa fumaça subindo da terra como fumaça de uma fornalha. E nós temos a mulher de Ló, que também olhou para a cidade. Só que a mulher de Ló olhou para a cidade e virou estátua de sal. E Abraão olhou para a cidade e não aconteceu nada. Por quê? Porque a mulher de Ló, ela se identificou com os moradores daquela terra. A mulher de Ló, ela queria e mantinha o desejo ou a identificação com aqueles moradores. A ideia é que ela desobedeceu a ordem de não se identificar com aqueles moradores. Mas Abraão, pelo contrário, o que ele fez? Ele intercedeu por eles. Então isso mostra que ambos, com reações distintas ao que estava acontecendo ali. E aí, a mulher de Ló se identificando com os moradores daquela terra em desobediência a Deus e Abraão orando, intercedendo por aquelas pessoas. Duas reações distintas. A pergunta que surge é: qual é a nossa própria atitude diante do mundo caído? Como a mulher de Ló, aderindo a esse mundo caído, ou como Abraão, intercedendo por esse mundo caído, mas distante, separado desse mundo caído? Qual a nossa atitude diante desse mundo caído? Essa pergunta fica aí para a nossa própria meditação. Bom, moral da história: o cristão está em uma peregrinação na terra que envolve viver em um mundo marcado pelo pecado. A sua esperança deve ser a proteção de Deus. Então essa é a moral. A moral da história é que nós estamos numa peregrinação, Quem leu aí já o livro do Peregrino, de John Bunyan, vai se lembrar aí da história do peregrino, Como ele está peregrinando ali na sua caminhada até a cidade celestial. Então, nós também estamos nessa peregrinação e nós devemos contar com a proteção de Deus em meio a esse mundo caído. E qual seria então o desafio final aí, a aplicação final para orarmos por tudo que aprendemos aqui nessa manhã? Bom, eu vejo que a aplicação aqui ficou clara, A nossa postura deve ser a mesma de Ló e de Abraão. A nossa postura deve ser de fugir
né? Escapar desse mundo caído, escapar das práticas pecaminosas desse mundo, práticas essas que levaram o nosso Salvador para a cruz, e, por outro lado, devemos manter um coração intercessor, assim como o coração de Abraão. Então, devemos abandonar as práticas pecaminosas e abraçar a intercessão como Abraão fez. Essas são as duas aplicações finais aí sobre esse texto. Tá certo, meu povo? É hora de orar, né? Vamos fazer isso? Então, se você puder, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda porque ao vermos essa história, nós podemos identificar essa história muito com a nossa própria história, a história do nosso mundo. Um mundo caído, um mundo, Senhor Deus, que caminha cada vez mais para a destruição. E dependemos, Senhor Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia para viver os nossos dias nesse mundo. Senhor Deus, que a nossa postura seja marcada pela Tua presença e pela Tua graça, para que possamos rejeitar as práticas desse mundo e interceder por ele. Intercedemos, meu Pai, pelas pessoas, intercedemos, Senhor Deus, para que a graça e a misericórdia do Senhor sejam derramados sobre toda a terra, como é a promessa do Senhor de fazer um dia. Assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.